operando em 104,9 MHz. Rádio Nova FM. Eu tô feliz! Em ZYM 246, canal 285, Ribeirão Claro, Paraná. Nova FM. Aqui é bom demais. Senhor Deus, de todos os homens e de todas as coisas existentes, ouve o clamor das almas de todas as tuas criaturas e o gemido de todos os seres que sentem, embora não tenham consciência. Vê a situação da tua criação e salva-a por tua bondade. Tu que és a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, salva aqueles que chamam o teu nome, embora estejam endurecidos pela religião das tábuas de pedra. Tu que te revelas a quem não conhece o teu nome, salva aqueles que perecem com o teu nome nos lábios enquanto seus corações vagueiam longe da experiência do teu conhecimento. Tu que amas o mundo, derrama teu amor sobre esses que odeiam o mundo enquanto se tornam os maiores representantes do pior do espírito do mundo. Tu que endureces a quem queres e usas de misericórdia para com quem desejas. Tem misericórdia de nossa dureza de coração e salva aqueles que perecem enquanto pensam estar salvando o mundo. Tu que és amor, revela teu amor àqueles que andam pastoreados pelo medo e pelo terror e que têm pavor de ti, apenas porque não sabem quem és. Derrama teu espírito até sobre os teus servos e sobre as tuas servas, conforme profetizou Joel, pois somos os mais duros de coração entre os homens, visto que, à semelhança do Israel das Escrituras, sempre somos os últimos a discernirmos o sopro de teu amor. Levanta homens e mulheres destemidos e cheios da consciência do Evangelho. Usa-os com sabedoria e poder e permite que aqueles que se declaram teu povo, embora ainda não te conheçam, possam ver como é o caminho de um ser humano em tua presença, pois que vejam isso na existência de cada um desses que andarem conforme o Espírito do Evangelho. Suscita a tua vontade no coração de todo aquele que anseia pela tua palavra. Abre o entendimento de todos aqueles que perecem nas teias das doutrinas e das religiões cristãs e assim purifica o nome Jesus em nossos lábios. Perdoa-nos por falsificarmos Jesus para os homens. Perdoa-nos por ficarmos calados enquanto teu nome é blasfemado em teu nome. Dá-me viver ainda na terra para ver essa tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Começa agora. Programa O Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? A vida inteira me escondendo pra não te encontrar. Te transformei num jeito de pensar, em uma lei que eu tinha que guardar. Imitei canções e versos pra impressionar. Meu livro em branco Muito boa tarde a você, ouvinte da Nova FM 104,9. Mais um sábado estamos aqui juntos para falarmos do Evangelho, para falarmos da palavra do Senhor. Essa palavra que é tão poderosa, que edifica, que dá vida ao cansado, vida ao abatido. Fique conosco, muitas novidades hoje para o programa de hoje. No final, uma palavra poderosa. Vamos ouvir uma bela canção. Teus filhos, quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo, quando me importei, foi que te encontrei.
dos teus pequeninos. Quero orar com você agora. Você que talvez passou uma semana difícil, ouviu uma notícia triste, chegou até o teu coração, a tua casa, algo que te entristeceu, te machucou. Gostaria de apresentar junto com você, diante de Deus, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. Gostaria de meditar com você aqui em Provérbios. É um provérbio que eu gosto bastante, que é o capítulo 18, versículo 14. Está escrito assim: a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Esse provérbio é tão poderoso, e se a gente interiorizar ele, entender realmente o que está escrito aqui, ele tem poder de nos ajudar a levantar de uma situação difícil, de uma situação de derrota. Ele tem o poder de levantar o doente, caído em uma cama de hospital, deixado de lado, abandonado pelos homens. Está escrito que a vontade de viver mantém a vida de um doente. Ou seja, se ele tem muita vontade de viver ainda, de se levantar, se ele ainda tem muita vontade de caminhar, de vencer, de prosseguir, de avançar, essa vontade, esse desejo traz força para ele, traz vida para ele, e Deus entra com providências, traz cura, libertação, traz alegria, traz vida. O nosso espírito, nossa alma, a nossa mente, o nosso interior é a nossa vida. Toda a nossa vida está na nossa mente, na nossa alma. Se nós crermos poderosamente em Deus, se a gente crer e acreditar com toda a força, com toda a fé mesmo, depositar aos pés dele causas impossíveis, ele tem o poder de nos ajudar, de nos socorrer. Feche seus olhos nesse momento, quero orar com você. Todos que estão acompanhando esta live, esta programação pelo rádio, Deus é poderoso para te abençoar nesta tarde. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento todas essas vidas nas tuas mãos. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tudo sabe. O Senhor conhece todas as coisas, passado, presente e o futuro. Não há nada impossível aos teus olhos, Pai. Pai, aonde esta programação estiver alcançando agora, o lar, o carro, o trabalho, crianças, jovens, senhoras, senhores, aonde pessoas e vidas estiverem acompanhando essa programação, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua misericórdia, alcança agora, Pai. Eu te peço com verdade, com sinceridade, com humildade e com fé. Cura agora, liberta agora, salva agora, restaura agora, alegra agora, levanta agora, responde agora, Pai. Vai de encontro a essa necessidade. O Senhor tem o poder de colher as lágrimas, Pai. De colher as lágrimas, de enxugar as lágrimas. Vai de encontro a esta necessidade. Os teus filhos sofrem, gemem em um mundo de dificuldades, em um mundo de falta de amor, de falta de compreensão, de falta de paciência, meu Deus. O Senhor tem todo o poder, papai. Oh, Espírito da verdade, alcança essa vida agora. Responde essa oração e dê vitória, eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de... Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus?
lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Muito se fala, pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Você está ouvindo agora programa O Evangelho pela Nova FM 104,9. A cada programação, eu tenho falado aqui um pouco sobre o significado do Evangelho. E a cada programação a gente vai falar um pouquinho para entendermos o que de fato significa esse termo, o que significa essa mensagem, qual o significado em si, a aplicação em si, o sentido em si, o significado mesmo de tudo isso. Porque a gente tem o costume de ouvir, repetir e sem entender, mas ao longo das programações a gente vai falando um pouquinho sobre os significados do Evangelho, já que o programa tem esse nome, o Evangelho. O que de fato é o Evangelho? Temos aprendido aqui que o termo Evangelho é uma palavra que significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas. Quando Zacarias estava oferecendo sacrifício de incenso no templo, o anjo Gabriel lhe apareceu e lhe disse: sua oração foi ouvida, Zacarias. Isabel ficará grávida. O menino será a sua alegria e prazer, e muitas pessoas se alegrarão quando ele nascer, porque ele será grande aos olhos do Senhor. Porém, Zacarias ficou confuso com aquelas palavras, pois ele e Isabel já eram velhos. Daí Gabriel diz:
Sou Gabriel, fico sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe falar e para dar estas boas novas. As boas novas se iniciam com o anúncio do nascimento de João Batista. Foi uma boa notícia que o anjo Gabriel trouxe para Zacarias. Então essa boa notícia se iniciou com a fala de Gabriel para Zacarias. Após um período difícil de silêncio e escravidão, aquele menino traria esperança e alegria para Israel. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. Você sabia que quando diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não está falando do templo, mas sim da cidade de Jerusalém. Quando esse salmo foi escrito, ainda não existia o templo. No próximo programa, mais curiosidade bíblica. Se você tem uma dúvida, uma curiosidade, manda uma mensagem pra gente. Meu zap é 988035393. Você pode mandar uma mensagem aqui também para a rádio. O WhatsApp é 988327826, 988327826. Você também pode mandar uma pergunta, um questionamento na página do programa O Evangelho. Estava
chão, ouvindo só o medo, sustentando as águas dentro do meu barco, sem ver a solução. Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil, clamei a Deus somente com o que restou de mim. Quando minha fé se estendeu e a mão de Deus me socorreu, eu vi os meus pedaços de novo no lugar. Deus moveu as águas por me amar. Quando minha fé se estendeu e a mão de Deus me socorreu, eu vi os meus pedaços de novo no lugar. Deus moveu as águas por me amar. Estava em pedaços o meu coração, sonhos cancelados, planos pelo chão, ouvindo só o medo, sustentando as águas dentro do meu barco, sem ver a solução. Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil, clamei a Deus somente com o que restou de mim. Quando minha fé se estendeu e a mão de Deus me socorreu, eu vi os meus pedaços de novo no lugar. Deus moveu as águas por me amar. Quando minha fé se estendeu e a mão de Deus me socorreu, eu vi os meus pedaços de novo no lugar. Deus moveu as águas por me amar, me restaurou, ressuscitou minha fé, tomou os meus pedaços e deu-me nova vida. Quando minha fé se estendeu e a mão de Deus me socorreu, eu vi os meus pedaços de novo no lugar. Deus moveu as águas por me amar. Quando minha fé se estendeu e a mão de Deus me socorreu, eu vi os meus pedaços de novo no lugar. Deus moveu as águas por me Chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Palavra de Deus. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? Lucas capítulo 2, versículos do 8 ao 14. No campo ali perto, pastores passavam a noite guardando os rebanhos, quando o anjo do Senhor lhes apareceu, e a presença do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes anunciar boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Neste mesmo dia, na cidade de Davi, nasceu o Libertador, que é o Messias, o Senhor. Vocês o reconhecerão desta forma: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em um coxo. De repente, com o anjo, surgiu uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus. Nos mais altos céus, glória a Deus, e, na terra, paz entre as pessoas de boa vontade. No programa passado, nós falamos sobre a interferência de Deus após um período de 400 anos de silêncio, ou pelo menos sem um grande registro profético conhecido. Israel está sofrendo uma crise de identidade, Israel está cativo em sua própria terra, e o Império Romano era o império da vez. As terras da Judéia e Galiléia estavam sob o comando dos romanos. Israel tinha suas atividades normais, porém com algumas restrições, mas no geral eles estavam em suas terras e viviam suas vidas. Mas sempre se cruzava com um soldado romano, ou com uma tropa de soldados e cavalarias. Alguns rebeldes se levantavam, surgiam pequenas guerras, mas Roma continuava no poder e cobrava impostos dos cidadãos israelitas. Os romanos se utilizaram de uma forma diferente de conquista. Ao contrário de outros impérios que chegavam e matavam as pessoas, queimavam as casas, destruíam os templos e tomavam posse das terras, Roma cercava a cidade e com todas as suas tropas e poder de guerra, diziam para que o rei, juntamente com as pessoas, se entregasse e passasse o poder daquelas terras a eles. Eles poderiam continuar vivendo nas terras, em suas casas, eles poderiam continuar com sua religião, só que a partir daquele dia, as pessoas deveriam pagar imposto para o império. Daí então, as pessoas trabalhavam, produziam e tornavam o império cada vez mais rico. Foi nesse tempo então que Deus se manifestou. Israel esperava um Messias, Israel esperava um ungido, um rei descendente de Davi, que libertaria eles das mãos dos romanos. Estamos, então, há aproximadamente 2020 anos atrás, quando a criação completava seus 4.000 anos, desde Adão. João, filho de Zacarias e Isabel, nasce. Após 6 meses, nasce Jesus. Maria estava noiva de José, e Gabriel aparece para Maria numa visão e diz que ela ficaria grávida. Maria, assustada, ouve aquela voz que disse: paz, favorecida, o Senhor está com você. Maria ficou profundamente perturbada com as palavras daquele ser. O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi escolhida por Deus. Você engravidará e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, que significa Deus salva, ou Deus é a salvação. Ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de Davi, ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Seu reino não terá fim. Maria pensa: como isso pode acontecer? Pois eu sou virgem. Gabriel responde: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá. Ou seja,
Maria conceberia pelo poder do Espírito, de uma forma milagrosa. Seria colocada uma semente no seu ventre e a partir dali, essa semente se tornaria ali um feto, cresceria e seria uma criança, um homem humano perfeitamente saudável, através do poder de Deus, através das mãos de Deus. Aí você pode me perguntar, nossa, mas como isso, Deus colocar uma semente ou fazer Maria ficar grávida sem a relação, sem ter ali o seu esposo presente? É bem simples. Deus tem todo o poder, Ele criou Maria, trouxe Maria à existência, ou trouxe Adão à existência do nada, pelo poder da sua palavra. Ele não teria poder simplesmente para colocar uma semente no ventre desta jovem, para que essa semente viesse a lhe fecundar, se desenvolver e crescer. E com isso, essa criança passou a ser chamada filha ou filho de Deus. Maria se assusta, porém ela acredita. É interessante porque é uma guerra na mente de Maria, no coração de Maria, uma jovem justa, temente a Deus, uma boa moça que estava noiva de José. Naquele tempo eles tinham ali o contrato de casamento, o noivado, existia um período até chegar de fato a festa e a consumação do casamento. E o texto diz que Maria era virgem, ainda não tinha relações com José. E ela ouve aquele anjo dizer que ela ia ficar grávida, e grávida pelo poder do Espírito. Ela fica assustada, com medo, mas ao mesmo tempo ela acredita. Eu penso que se fosse comigo ou com outra pessoa, talvez você pode pensar nesse momento, se fosse com você, uma profecia dessa, uma palavra dessa, como você reagiria? Se você ia jogar tudo para o alto? Maria teve que achar o equilíbrio ali entre os seus pais, e entre José, e entre as demais pessoas daquela sociedade. E foi bem difícil, eu acredito, bem confuso, mas Deus confiou nela. Deus viu nela condições. Talvez outras pessoas, outras mulheres, outras moças não conseguiriam alcançar essa fé, essa coragem, essa estrutura, mas Maria alcançou. E Deus viu nela algo muito lindo e a escolheu. E Maria depois conta essa visão para José. Aí já José fica confuso, porque ainda mais sendo um homem, aí Maria chega e diz, olha, eu estou grávida, eu vou gerar pelo poder do Espírito. O anjo Gabriel veio, falou comigo. Aí José ficou confuso, mas que história é essa? Vai ficar grávida, nós estamos aqui noivos, a gente ainda nem teve relações, ainda não consumou o nosso casamento. Isso é muito difícil para eu suportar, para eu acreditar. Aí José então pensa com ele que era melhor desfazer aquele casamento. Foi uma guerra, eu penso, na mente de José, no coração de José. Só que ele sabia que Maria era uma boa moça, então ele tentou resolver meio secretamente, para Maria não sofrer muitas consequências. Enquanto estava pensando, um anjo lhe apareceu também e disse, José, filho de Davi, ou descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você lhe chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor disse pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão Emanuel, que quer dizer Deus entre nós, Deus conosco, ou Deus entre nós. Quando José acordou, fez o que o anjo lhe dissera, ouviu aquela voz e também acreditou também. Casou-se com Maria, porém não teve relações com ela, e o texto é bem claro, até o nascimento do filho. Esse até o nascimento do filho está dizendo que depois que o filho nasceu, eles tiveram relações sexuais normais, viveram uma vida de homem e mulher. Eu costumo dizer que o Evangelho, além de uma boa notícia, ele é a verdade. E Jesus disse para conhecermos a verdade,
E através desse conhecimento, a gente se torna liberto. Liberto do quê? De escravidões, de dogmas, de mentiras. Essa libertação desse jugo de falsos ensinos, você que está me acompanhando, me ouvindo, eu acredito que você e o Espírito de Deus pode confirmar isso no teu coração. Dizer que José e Maria não tiveram relações depois e que ela permaneceu virgem é antibíblico. O texto é bem claro. E talvez você escuta tanta coisa lido aí em jornaizinhos, em gibis, em folhetos, tanta coisa na internet. E o texto é tão claro e nos ensina de uma forma tão linda. E o Evangelho, acima de tudo, é uma verdade que liberta. Então, nós já aprendemos com essa pequena frase que Maria não teve relações com José até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, eles tiveram uma vida normal de homem e mulher. Então, estando Maria já casada com José, grávida, o imperador daquela época, Augusto, publicou uma ordem para que todos fossem cadastrados no império. Era um censo realizado, eles queriam contar todo mundo, fazer toda uma contagem, um registro. E todos tinham que ser registrados na sua terra de nascimento. José, então, como era da tribo de Judá, teve que viajar até Judá, até Belém, porque ele descendia da tribo de Judá, ele era descendente desde a raiz de Davi. Então José viaja com Maria, e Maria grávida, eles fazem uma longa viagem de Nazaré para Belém. E chegando em Belém, chegou o tempo de nascer a criança. Aqui Maria, com certeza, já com seus 9 meses, com aquele barrigão, aquela situação difícil. E por causa dessa convocação, por causa do censo, Belém ficou lotado de pessoas. Muitas pessoas vieram para se cadastrarem naquele censo, para cumprir aquela ordem que era imposta pelo império. E quando José e Maria chegou naquela cidade, não tinha ali hospedagem, estalagem no caso. Se fosse hoje, não tinha ali nenhum hotel para eles. Então Maria já com dores de parto, eu imagino, eles acharam um local ali onde animais repousavam, onde animais passavam a noite para se alimentar, para descansar. Eles acham um cantinho ali, eu penso, arrumam umas folhas, acham alguns trapos ali, se ajeitam, se aquecem, e Maria começa a ter dor de parto. Com certeza eles correm, conseguem uma parteira, uma ajudadora, e naquele momento a criança nasce. E nascendo a criança, nascendo Jesus, não tinha um lugar para colocar aquela criança. Então eles pegam um coxo, uma manjedoura, com certeza ajeita da melhor maneira possível, com capins e alguns panos que com certeza algumas pessoas doaram, e eles colocam aquele menino naquele coxo. Quantos reis de Saul a Davi, Roboão, Josias, Joás, Josafá, Acabe, quantos reis nasceram em berços de ouro? Quantos reis tiveram roupas de linho fino? Mas o Salvador, mas Jesus, mas o Deus em carne preferiu nascer entre os animais. Preferiu um coxo como berço, preferiu os panos e preferiu os trapos. O seu nascimento já vem nos ensinando, já vem direcionando o rumo que ia tomar. O rumo da humildade, o rumo da simplicidade, não do conforto, não da pompa, não do poder, mas da humildade, submissão e da simplicidade. E naquela mesma noite, alguns pastores estavam no campo guardando os rebanhos, quando um anjo de novo apareceu e a presença resplandeceu aquele lugar. E eles ficaram aterrorizados com aquela luz, com aquela presença, e todos com medo. Aí o anjo disse: não tenham medo, estou aqui para lhes anunciar boas notícias. Este foi um grande ano.
de grandes acontecimentos. O anjo apareceu para Zacarias, apareceu para Maria, para José, e agora aparece para esses pastores. Muita coisa dali para frente ia mudar. E essas notícias que esses anjos anunciaram ali aos pastores, dizia que traria grande alegria para o povo. O anjo diz: hoje em Belém nasceu o libertador, que é o Messias, o Senhor. Vocês o conhecerão desta forma: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em um coxo. De repente, como anjo, surgiu uma grande multidão do exército celestial louvando a Deus. Nos mais altos céus, glória a Deus, e na terra, paz entre as pessoas de boa vontade. Depois aqueles anjos voltaram para o céu. Aí os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos o acontecido, mencionado pelo Senhor. Então correram para lá, encontraram Maria, José e o bebê deitado no coxo. Quantos pais e mães planejam o melhor para os seus filhos, sonham com um quarto todo mobiliado, mas nem sempre é assim, nem sempre dá certo. Talvez você que está me ouvindo, me acompanhando, está grávida, está chegando os dias para você ter o seu bebê. É um grande sonho, uma grande vitória, um grande milagre, um grande acontecimento na vida de qualquer mulher, de qualquer pai. E nós somos cheios de sonhos, cheios de desejos, e Deus é poderoso e conhece todas as coisas. Eu digo para você que nada vai faltar. Se você contentar com o pouco, contentar com o necessário, Deus abençoa esse pouco e transforma em muito. Coloca o teu coração, o teu futuro, a tua esperança nele. Entrega o teu caminho a ele e ele tudo fará. Ele tem poder para cuidar de você, cuidar do teu filho, da tua criança, da tua gestação. Deus tem todo o poder. Esse acontecimento era divino, era poderoso. Porém, José e Maria eram humanos, mas estavam felizes, estavam cheios de esperança. Era uma guerra entre aquela profecia, aquele grande acontecimento, era uma guerra no coração de Maria, no coração de José. Maria poderia pensar: nossa, estou longe da minha casa, estou longe de Nazaré, estou longe da minha mãe. Estou numa distância dessa, ganhei o menino que tem promessa de ser rei, que tem promessa de ser libertador. Quantas histórias eles ouviram acerca de nascimento dos filhos dos reis passados. E eles estavam ali agora num local onde, num curral, num lugar de descanso de animais, e a criança guardada num coxo, num lugar onde era servido para animais comerem, se alimentarem. Ao mesmo tempo, a promessa, o acontecimento, as experiências eram tão grandes, e a realidade humana era tão pequena, tão simples. Mas eles estavam felizes, porque eles sabiam que era a mão de Deus. Entre a estrebaria, entre o coxo e entre a mão de Deus, entre o milagre, entre todas as experiências deles, eles ficaram com as experiências, eles ficaram com a voz de Deus, com a palavra de Deus. Eles ficaram com a parte espiritual e não com a parte material. Aí quando aqueles pastores chegaram e viram, contaram tudo, aquilo que o anjo tinha dito a eles acerca da criança, e todos que ouviam ficavam admirados. Muitas pessoas já tinham se ajuntado ali, e Maria guardava tudo no coração. Este foi um breve relato sobre o nascimento de Jesus, o nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador. Ele inicia seu ministério nascendo de maneira simples, em Belém, conforme a profecia. Ele inicia seu ministério já ensinando muitas coisas. As pessoas esperavam um rei poderoso, montado num cavalo branco, com escudo, com espada, que guerrearia, que livraria aquele povo da escravidão de Roma. Eles aguardavam um libertador, um guerreiro, um grande guerreiro como foi Davi, era a esperança deles. E durante muitos anos Deus levantou muitos reis, mas Deus
se decepcionou e cansou de levantar reis, de levantar homens. Ele mesmo pensou, eu vou lá e eu vou ser o rei deles. Como eu quis ser lá no passado, antes de Saul, antes do povo pedir um rei. Antes do povo pedir um rei para Samuel, eu queria ser o rei deles. Mas eles não, eles quiseram ser como as outras nações. Eles queriam um rei humano. Eu alertei eles. Olha, vocês querem um rei humano. E este rei, vocês terão que servir ele. Dar conforto a ele. Dar luxo a ele. A trabalhar por ele. Se entregar por ele. E eles te decepcionarão. Deus permitiu um período longo da história de altos e baixos. Veio Davi, um grande guerreiro, uniu Israel. Depois seu filho Salomão ainda prosseguiu, ampliou o império e no final da sua vida pecou, caiu, dividiu o reino com Roboão. E depois disso, bons reis e maus reis. Um muito bom, o outro muito ruim, horrível. E Deus permitiu que a nação ficasse nas mãos destes homens. Até que um dia ele volta a estabelecer o seu plano natural de ser o rei daquelas pessoas, o rei daqueles que querem que ele seja o seu rei. E ele já inicia o seu ministério ensinando muitas coisas, na simplicidade, na humildade. Hoje, quantas pessoas se dizem cristãs, se dizem discípulos de Jesus, se dizem que seguem Jesus, mas de simplicidade não tem nada, de humildade não tem nada. Eles não conhecem o Deus que eles servem, eles não conhecem a palavra, a instrução do Deus que eles servem. Eles vão andando conforme o vácuo, eles vão andando conforme a multidão vai. Se a multidão vai para a direita, eles vão para a direita. Se a multidão vai para a esquerda, eles vão para a esquerda. Se a pessoa fala que é assim, eles acreditam, não conferem, não analisam. E a minha intenção com este programa é a cada dia trazer informação, trazer a história. É uma introdução ainda. Quando Jesus iniciar o seu ministério, coisas poderosas teremos aqui. Temos a tentação do deserto, o batismo, teremos também a pregação de João Batista, o início do ministério de João Batista. E depois, quando Jesus mesmo ali pisar no acelerador, aí sim vai esquentar o negócio. E eu creio que teremos lindas mensagens aqui. Eu peço a Deus que você seja edificado neste momento. Peço a Deus que o Espírito Santo te conforte, te console, te ajude, te levante. Que essa programação possa ter alcançado o seu coração, a tua casa. Que essa programação possa ter te dado paz. Eu costumo dizer hoje, talvez você que está me assistindo, talvez você que está me ouvindo, talvez você pode achar até alguma coisa meio estranha, não parecido com A, com B, por que não faz assim ou daquele outro, mas eu tenho uma missão no meu coração, eu tenho um chamado de Deus, de instrução, de ensino, de alerta. E evangelho é isso, evangelho é informação, evangelho é verdade. Hoje eu digo, este programa, você que está me acompanhando, este programa não é um programa, é um programa cristão, um programa com base na palavra de Deus, com base na fé em Jesus, com base na fé em um único Deus, criador de todas as coisas. Este é um programa cristão, porém ele não é nem evangélico e também ele não é nem católico. Talvez você possa se perguntar, mas como? Tem como? Tem sim. Jesus deixou o evangelho, deixou a palavra para os seus discípulos. E os discípulos seguiram por ano, caminharam com aquela palavra no coração, com aqueles ensinos no coração. Depois, com o decorrer da história, começaram a segmentar a palavra, a segmentar os discípulos. Um diz, vem para cá, outro diz, vem para lá. E viram um puxa e puxa daqui. E um diz que está certo, outro diz que está errado. E eu digo que está certo, é o texto, é a palavra. A palavra é única, existe um texto só. E a minha intenção aqui é falar do texto. Se o texto diz,
amém. Se ele não diz, amém também. Espero que esse programa tenha sido bênção para você. Está chegando aqui ao final. Sou muito feliz. Deus tem nos ajudado. E é uma semente. Eu creio que ele vai prosperar. Talvez muitas pessoas estão acostumadas a ter o seu ego massageado. Mas você que está acompanhando essa programação, procure sempre entender. Esta música, esta pregação, ela está alimentando o meu espírito ou ela está alimentando o meu ego, o meu eu ou a minha carne? Você sempre deverá fazer essa pergunta para si mesmo. Se você perceber que aquela canção, aquela pregação está alimentando o teu eu, a tua carne, o teu desejo, a tua vontade particular, ela está fora da palavra. Agora, se ela alimentar o teu espírito, profundo a tua alma, se ela for de verdade mesmo, se ela te levantar mesmo, se ela dizer, é isso aí, é por aqui que eu quero ir, aí sim, a palavra alcançou a tua alma e te transformou. A maior libertação é quando você ouve a palavra, quando você recebe aquilo dentro de você e você diz, é isso, não farei mais. Não precisa 1 hora de oração com as mãos na sua cabeça, com gritarias. Orar é muito bom, sim. Ter ajuda, intercessão dos irmãos é muito bom. Mas quer receber um milagre, quer receber uma libertação, coloque a palavra no seu coração, confia somente e a partir daquilo, e a partir dali já comece a caminhar, já comece a andar, já crendo antes de acontecer. E o acontecimento, a vitória, a libertação, a cura será uma consequência da sua fé. Te agradeço neste momento, nesta tarde. Muito obrigado pela sua audiência, você que me ouviu, teve paciência aí, você que assistiu a programação pela live, talvez você que vai assistir depois também, algumas pessoas acabam assistindo depois, algum pedacinho, algumas pessoas também acabam não entrando aqui na sala, assiste ali meio de forma privada, mas de qualquer forma, Deus é poderoso para te alcançar e te abençoar. Qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente, dê uma ligadinha, mande um zap, se Deus te abençoou, se Deus te alcançou, se essa mensagem te ensinou alguma coisa, se você foi edificado, eu estou muito feliz. Vou me despedindo agora. Você fique na paz, creia em Deus, neste único Deus, Criador de todas as coisas. Saúde, paz para você. Vamos ouvir aqui mais uma canção. E esta programação deste sábado está encerrada em nome de Jesus. A vida inteira me escondendo pra não te encontrar. Te transformei num jeito de pensar, em uma lei que eu tinha que guardar. Imitei canções e versos pra impressionar. Meu livro em branco ninguém vai notar. Jesus na capa e nada pra contar. É que não estamos no caminho